né? Era um trabalho de física, então a gente tinha que envolver eletricidade, magnetismo. Então nós enrolamos uma barra de ferro com a bobina, né? A outra barra também, formamos um trilho de trem. E a ideia era colocar um ímã na base do trem, do vagão, apontado para o hemisfério norte. E o trilho do trem também estaria polarizado para o norte. Como você sabe, norte com norte se repele. E a ideia era fazer o trenzinho ficar flutuando sobre o ímã, né? E nós montamos a estratégia toda, criamos a maquete, e no dia da apresentação nós fomos ligar e simplesmente o trabalho da gente explodiu, foi para os ares. Pegou fogo, quase pega fogo no colégio, foi uma loucura. E o professor, né, dada a nossa criatividade, nos deu uma nota excelente, uma nota 10 na época, né? E nós ficamos felizes, mas frustrados porque não fizemos o trenzinho flutuar. Mais ou menos uns 8 anos depois, eu vi falar no trem-bala, né? Criado pelos japoneses lá em Tóquio, foi o primeiro trem-bala do mundo, né? Foi em Tóquio, e hoje estão construindo no Brasil, né? Que vai ligar, para quem não sabe, até as Olimpíadas de 2016, Rio de Janeiro e São Paulo, através de uma ponte aérea ferroviária, ou aeroferroviária, né? Então é o projeto do trem-bala brasileiro, né? Mas uma ideia, né? De repente, se nós tivéssemos conseguido, tivéssemos um pouco mais de idade, né? De patentear essa ideia, talvez eu não estivesse aqui dando aula para vocês, estivesse aí muito bem, né, ganhando muito dinheiro com a minha patente do trem-bala. Mas, infelizmente, o trabalho explodiu, nós não realizamos a ideia. Essa é a diferença, gente. Inovar é realizar. Por isso que a palavra inovar tem duas etimologias, duas, digamos, partes, né? Inova, ação. Ou seja, eu inovo porque eu tenho uma ideia, mas eu ajo também, porque a inovação faz parte de movimento. Ou seja, você não pode inovar sem agir. Então não adianta só ter uma ideia. Você tem que mobilizar a ideia, colocar essa ideia em ação. Senão, aquela sua inovação, entre aspas, não vai passar de uma boa, grande ideia. Ok? Então essa foi a mensagem que o Valdez Ludwig deixou pra gente, tá? Muito bem ilustrado, inclusive. Mas vamos ver se vocês entenderam bem, Tatiana, o que é inovação. Eu vou mostrar aqui atrás, Billy, alguns exemplos de inovação para o pessoal. Vamos lá. Avião, né? Eu particularmente acho que avião faz parte dos grandes inventos do ser humano, né? O homem conseguiu colocar no ar algo mais pesado, né, do que o próprio ar. E eu acho, na minha opinião, que foi um dos maiores inventos do mundo e foi uma grande inovação no início do século passado. Concorda comigo? Ok. Eu vou dar alguns outros exemplos aqui de inovação, Billy. Queria que você mostrasse para o pessoal aqui. A web, né? A internet, um excelente exemplo de inovação. O celular, né? Quem diria, né? Você pode caminhar, você pode viajar e estar sempre em contato com seus entes queridos. O 3G, que une celular e internet, uma outra inovação fantástica, uma inovação sobre outra inovação. E as células tronco, né? A revolução da engenharia genética. E você? Que outros exemplos de inovação vocês poderiam nos dar? Tati, soltamos o debate no ar, certo? Okay. Fique de olho aí. Eu quero saber de Siriaém, quero saber de Currais Novos, Parelhas, né? De Tocantins, La Palmas. Eu quero saber quais são, na opinião de vocês, as grandes inovações que o homem empreendeu, fora essas, obviamente, que eu coloquei aqui para vocês, né? Falamos do avião, falamos da web, falamos do celular, falamos aqui do 3G, né, que tem a ver com a web e celular ao mesmo tempo. Falamos das células tronco, na verdade, que é a revolução da engenharia genética. Que outras inovações vocês poderiam nos dar como exemplo, Tati? O Edmilson diz o Windows 3.1 para o 95. Isso, muito bem lembrado. Nosso querido Windows. Paulo Sapé diz a televisão, as vacinas. Televisão, vacinas. O aluno Geofran do Paulo Cruzeta diz as viagens espaciais. Muito bom, muito bom. Viagens espaciais, quem diria, né? O homem consegue deixar seu habitat, seu globo, né? E visitar outros globos, como a Lua e provavelmente daqui a pouquinho Marte, né? E talvez Vênus, enfim, né? E aí? O Paulo Sapé, a aluna Joselma diz cursos virtuais. Exatamente. Eu estava só esperando, viu, Joelma? Estava só esperando alguém citar isso. Nós estamos inovando aqui, gente. Vocês são inovadores. A partir do momento que vocês decidiram fazer um curso à distância, vocês quebraram o paradigma. E ainda mais um curso técnico, né?
Então vocês estão inovando em participar do primeiro curso técnico via satélite do Brasil. Vê que legal, né? Chique, né? Pois é. Então inovar é chique. E vocês foram chiques, né? Ao escolherem fazer esse curso. Tati, mais algum exemplo de inovação? Não, no momento só tivemos esses. Beleza. Estou satisfeitíssimo com o que vocês colocaram. Tá bom, gente? Então vamos seguir. História da inovação. A busca pelo sucesso sempre foi um norte para a vida dos seres humanos, desde que começou a raciocinar. Desde a era pré-histórica, onde a força era a moeda do conhecimento, era a moeda da subsistência, a moeda do sucesso, desde essa época que o homem já pensa em inovar. E ele inovou a partir do momento que, por exemplo, utilizou um mecanismo que substituísse a sua força, como a alavanca, por exemplo. Então tivemos a nossa primeira, talvez a primeira grande inovação do homem tenha sido, né, a alavanca. Logo em seguida, a descoberta do fogo. Imagina, né? O homem conseguiu se proteger dos animais, dos dinossauros, né, dos animais ferozes, a partir do momento que ele descobriu o fogo. Algo que os animais irracionais não tinham acesso. Então o homem já se diferenciava pela sua inteligência. Então imagina, o homem, um ser tão frágil, né, pesando cerca de 80, 90 quilos, conseguiu sobrepujar animais com mais de 3, 4, 5 toneladas, que cuspiam fogo, não é verdade? Que voavam, pela simples utilização da sua inteligência, da sua criatividade, da sua capacidade de inovar. Não é, Tati? Tem alguém? Não. Okay. No momento ninguém. É isso? Então, gente, desde aquela época que nós já inovávamos. Pois é. Depois nós descobrimos as vestimentas, nós descobrimos o cultivo da terra. E aí eu queria chamar a atenção, Billy, tá? Da era agrícola. A era onde o homem descobriu que através da terra poderia também inovar. E logo em seguida descobriu que não precisava mais escravizar as pessoas para produzir. Poderia utilizar máquinas, como tratores. Uma outra inovação, uma inovação social, inclusive. Não só econômica, mas social também. Não é verdade? E depois de muito tempo, claro que muitas e muitas inovações foram criadas desde então, nós chegamos à era industrial. A era onde a mão de obra era literalmente substituída pelas máquinas. Cada vez menos precisávamos de gente, de pessoas, para fazer trabalhos mecânicos. E nós conseguimos, de uma forma definitiva, desde a descoberta da alavanca, transferir a responsabilidade da força física dos trabalhos manuais para as máquinas. Até injetando um pouco de inteligência nessas máquinas, um pouco de automatismo nessas máquinas. Então isso marcou a era industrial. E veja que eu falo de era industrial sempre no passado. Não é verdade? É isso. Porque nós não estamos mais na era industrial. Nós hoje estamos vivenciando uma nova era. Uma era onde a força, a terra e mesmo as máquinas não são fundamentais para o sucesso empresarial, para o sucesso do produto. Mas uma coisa que todos vocês têm de sobra e que não custa nada ter, que é a inteligência. Porque estamos na era da informação, onde até mesmo o dinheiro começa a ser substituído pela informação, gente. Então chegamos finalmente na era digital no final do século passado, onde não é necessário mais força, não mais é necessário escravizar pessoas, não é necessário mais explorar as pessoas, não é necessário mais transferir responsabilidades para o mecanismo das máquinas. E até o próprio conceito de dinheiro mudou. Eu sempre lembro de uma historinha interessante, que lá na década de 80, eu lembro como se fosse hoje, em 1985, eu acho, um cidadão do interior do estado do Piauí, se não me engano, da Paraíba, ele tirou da loteria esportiva sozinho e ele conseguiu armazenar muito dinheiro, né? Acumulou muito dinheiro. Como vocês se lembram, na década de 80, o Brasil sofria de uma doença chamada hiperinflação. E esse cidadão, sem conhecimento, sem instrução, foi o que ele fez? Ele guardou todo o seu dinheiro, coitado, dentro do colchão. Todo dia ele ia lá, tirava um pouquinho de dinheiro, aí ia tomar uma pingazinha, aí comprava um carro, aí comprava um apartamento, e o dinheiro ficava lá. 10 anos depois, o que é que esse cidadão tinha? Nada. Absolutamente nada. Por que nada? Porque ninguém avisou para ele que existia uma tal de hiperinflação,
que ele poderia colocar esse dinheiro aplicado no banco, no overnight, no CDB, no RDB, em letras de câmbio, e com isso render o seu dinheiro. O que prova, cada vez mais, de que dinheiro, papel, né, não representa absolutamente nada sem o conhecimento, sem a informação. E cada vez mais as empresas, os produtos, o mercado gira em torno de papéis virtuais, de papéis eletrônicos. Não sei se vocês perceberam,